o ato que o meu pai cometeu contra a minha mãe, né, não nega o fato de que deste ato eu fui gerado, né? Eu não estou agradecendo por ele ter violentado a minha mãe. Uhum. Entendem? Sim, sim. Assim, são duas realidades. Uma foi a violência e a outra foi a fecundação. Eu estou agradecendo pela fecundação. Aconteceu. Né? Eu não posso negar isso. Né? Uhum. Eu não posso negar isso. Foi dentro de um ato de violência. Ok. Mas eu estou olhando para a fecundação. Estou olhando para a minha vida. Ela passou a existir ali. Né? É uma decisão, né, de como você conta a tua história. Uhum. Foi uma das coisas que eu aprendi com vocês, né? Os mais antigos aí, de alunos de Olavo e tudo mais, né? Aprender a contar a história. Eu já contava, mas eu não sabia que havia um argumento por trás disso que fundamentava o que eu fiz intuitivamente. Que era decidir contar a minha história. Eu poderia contar de várias formas. Eu poderia contar usando o meu pai como protagonista, me usando como protagonista, usando o sofrimento como protagonista, usando a mácula da violência sexual como protagonista. Quer dizer, eu poderia contar a história com os mesmos eventos, mas de várias formas diferentes. Eu decidi contar sob o olhar da minha mãe. Então, a minha história, ela é uma valorização da minha mãe. Né? Hoje, conscientemente. Né? Eu conto a minha história e quando eu termino de contar, as pessoas fazem: eu queria ter conhecido tua mãe. E quando eu contava, quando ela era viva, fazia assim: eu queria tanto conhecer tua mãe. Faz tempo Né? que ela faleceu, André? 2019. Faleceu com 66 anos. Né? Ela teve um câncer no pulmão. Né? Foi quase uma premonição da Covid. Né? Ela morre entubada, sem respirar na UTI. Em outubro de 2019, em março começou a pandemia. Nossa. Né? Realmente, a gente pensa: eu queria conhecer, eu queria ter conhecido. Então, não é? É ou não é? As pessoas falam isso, né? E eu fico muito feliz. Mas muito feliz mesmo. Porque foi ela mesmo. O Jota estava falando da feliz culpa de Adão e tudo, né? E eu pensando assim: caramba, os santos sentem isso de uma maneira total na vida deles, né? De uma maneira muito parcial, eu fazendo uma reflexão, né, nesta questão eu sinto um pouco daquilo que os santos sentiram. Que é o seguinte: não foi sacrifício para mim, não foi um esforço para mim. Mas por que não foi um esforço para mim? Porque eu sou grande? Porque eu sou santo? Porque eu sou virtuoso? Não, é porque não apareceu o danado do problema para eu fazer o esforço. Tipo assim, se não aparecia a mágoa, não foi esforço nenhum. Passar por cima da questão do perdão, você está entendendo? Então, quando os santos olham para a vida deles, né, e as pessoas elogiam as atitudes deles, e eles olham assim e fazem assim, mas, né, não é uma questão de humildade porque foi um esforço, não, é porque eles não sentem como mérito. Eu não sinto como mérito meu a minha história, é por isso que eu enfatizo a minha mãe, porque eu acredito que foi mérito dela. É como se as minhas reações ou as minhas ações diante da minha vida, elas tivessem que ser isto mesmo. Ser diferente disso aqui seria uma deformação. Seria uma perversão da minha história. Eu simplesmente segui o fluxo do rio. Eu não fiz esforço nenhum. Né? Não está diante de vocês e da audiência do Tertúlia alguém
grande, virtuoso. Não. Entende? Assim, por quê? Porque eu não me sinto tendo feito esforço nenhum. Se você me perguntar assim, você sente isso com relação ao seu doutorado? Sinto. Porque para terminar foi uma luta que Deus nos acuda. Eu acho que todo pós-graduando passa por uma Psicologia social numa federal. Senhora. Eu tive depressão no 3º ano do doutorado. Assim. É difícil. Eu tive um burnout que eu não conseguia abrir o computador para escrever meu nome. Então, se você me perguntar assim, foi virtuoso terminar? Foi virtuoso terminar. Exigiu assim um puta esforço. Mas o resto da minha vida, né, essas coisinhas assim práticas foram. Mas as grandes coisas que as pessoas valorizam, como essa situação do meu pai, da ligação, da resposta que eu dei para ele, não tem nada de virtude em mim nisso. Que eu perceba. Uhum. Porque eu percebi como um movimento profundamente natural responder a isso.